Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o posicionamento do planeta Vênus na casa 8 do zodíaco. Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo para a gente conversar. Então, aqui a gente tem uma Vênus em Áries, abrindo a casa 8 com Sol e Saturno na 8. E aqui nós temos uma Vênus em Câncer, dentro da casa 8. Bom, vamos lá. Então, casa 8, casa de escorpião, né? Casa de escorpião é uma casa regida tanto por Plutão quanto pelo planeta Marte, que são os regentes de escorpião, né? Aqui nesse mapa a gente tem até um ascendente escorpião, com vários pontos, né, dentro da casa 8. O que a gente vai observar, tá, de características em pessoas com Vênus de casa 8, tá? Sempre a depender, claro, do signo, né, e dos outros planetas que essa Vênus conversa, do ascendente e tudo mais. Mas, num geral, tá? Vênus na casa 8 são pessoas muito profundas, tá? No que diz respeito às relações humanas. São pessoas que tendem a ser bastante discretas, tá? Independente, tá? Mesmo se a gente estiver falando assim de um mapa que tenha pontos mais expostos, por exemplo, um ascendente em Leão, né? Que é um ponto de exposição forte. Aqui nesse mapa a gente tem uma Lua em Leão, tá? Mas mesmo assim, tá? Uma Vênus de casa 8, ela tende a ser é, ela tende a ter uma discrição em relação aos seus sentimentos. Não são pessoas que mostram as suas profundezas assim de maneira externa, tá? Não, para tu alcançar, para tu entrar dentro aí de uma pessoa, abrir uma pessoa de Vênus de casa 8 não é tão simples assim. E é interessante, tá? Porque são pessoas que elas não elas não demonstram essa como é que eu vou colocar isso em palavras? Assim, são pessoas que não demonstram esse fechamento da casa 8. Não, porque a Vênus, ela tende a pintar um cenário receptivo, tá? E são pessoas muito receptivas, assim, que tendem a ser muito amigáveis, mas quando você vai adentrando no mundo de uma pessoa de Vênus de casa 8, você vai vendo que não é tão simples assim, não. São pessoas muito discretas, que elas vão caminhando assim de uma maneira com muito cuidado, muito protetivas dos sentimentos dela, elas se protegem bastante, elas vão entregando conforme isso, elas vão entregando conforme o outro vai entregando também. São pessoas, eu diria que são pessoas que exigem reciprocidade, tá? O que pode acontecer? E me parece que é bem frequente, tá? As pessoas de Vênus de casa 8, porque é isso, né? A Vênus é o amor, é uma energia assim, que é bastante receptiva. Então são pessoas que tendem, elas gostam de se entregar, elas querem se entregar, só que elas exigem reciprocidade, tá? Então, assim, tem um desafio forte na Vênus de casa 8, que é a questão da dosagem da profundidade que elas entregam ao outro. Porque como elas, né, vamos unir esses dois fatores. Gostam sim de se entregar, elas gostam, elas amam as profundezas. Vênus é o amor. Casa 8 é o fundo do oceano, é a nossa profundidade humana. Então, uma Vênus na 8, ela ama profundezas. Então, são pessoas que gostam de se entregar profundamente dentro das relações. Só que, unindo esse gostar de se entregar com exigir reciprocidade, às vezes é uma conta perigosa de se fechar. Por quê? A pessoa da Vênus de casa 8, ela entrega tudo que ela quer entregar, assim, ela entrega esperando que o outro vai entregar na mesma medida. E é bem frequente que ela se frustre. É bem frequente que ela vá, opa,
Eu entreguei tudo isso aqui e o outro não me entregou nada do que eu estava esperando, ele não me entregou na mesma proporção. Porque são pessoas muito profundas e são pessoas assim que têm. Elas às vezes levam um tempo para entender quão profundas elas são. Porque pensa, são pessoas que amam nadar nas profundezas. Então, num primeiro momento, elas têm a ideia de que todo mundo é assim, mas nem todo mundo é assim. E olha que paradoxo que é isso, porque o que eu falei lá no início, né? Que são pessoas muito discretas, são pessoas que não se entregam tão fácil assim. E só que, tá, mas como assim? É exatamente isso, é o mistério da casa 8, tá? São pessoas que, sim, elas se abrem, elas dizem pro outro, ó, eu quero muito me abrir para você e eu te dou essa abertura aqui, eu me entrego esse tanto aqui. Mas se você se entregar de volta, se você vir na minha direção, eu vou dar uma boa fechada naquilo tudo que eu abri, tá? Tem isso. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo, tá? Por quê? Porque a casa 8 genuinamente é uma casa mais fechada. Ah, mas eu me entrego fácil. Sim, eu me entrego fácil, mas é quase como se a pessoa soubesse que o outro não vai se entregar tanto assim. Porque se a outra pessoa é recíproca e se entrega tanto quanto a pessoa da Vênus de casa 8, ela vai dar uma recuada. Ela vai dar uma recuada e vai entrar no compasso da casa 8, que é um compasso bem mais lento do que o compasso da Vênus. Então aqui tem um posicionamento desafiador, tá? Até porque é uma Vênus que tá fora, completamente fora de casa. Porque uma das casas da Vênus é a casa 2. Então, dentro da casa 8, ela tá exilada, né? Então tem um desafio aqui, tá? Porque a Vênus, ela quer se entregar, ela quer reciprocidade com o outro, só que a casa 8 é. Opa, peraí, mas a casa 8 é a casa da intimidade. Intimidade é uma coisa que se constrói devagar. Como é que eu vou entregar muito de uma vez? Por isso que a Vênus acha que ela se entrega muito, na verdade é só não no melhor dos sentidos, tá? Mas é quase como se é só uma isca. Porque se o outro morde a isca e vem, então tá, então vamos ver o que tu tem para me mostrar. Ela vai recuar bastante. Não, o que eu quero dizer com recuar não é desistir de se entregar, mas ela vai recuar num sentido de, opa, a pessoa veio, tá, então eu vou mudar o compasso aqui. Ela não vai se entregar naquela medida ali, naquele passo gigantesco que ela deu. Não, ela vai voltar atrás, ela vai repensar, ela vai entregando aos poucos, porque não tem como fazer nada rápido na casa 8. Casa 8 é uma casa extremamente lenta. Não tem como fazer nada fora de um tempo mínimo aqui, não tem como se entregar para alguém que eu acabei de conhecer, não existe isso. Existe só ali numa fachada, digamos assim, tá? Mas assim, na prática mesmo, não funciona. Então aqui tem uma contradição, que é o desafio da Vênus na 8, tá? Mas assim, são pessoas que têm uma habilidade em suas próprias profundezas, assim, que é admirável. É admirável. São pessoas, assim, que não têm medo de mergulhar, não têm medo de investigar a si próprias e não têm medo do outro, não têm medo das profundezas do outro, não têm medo do que vai encontrar no outro. Eu quero que o outro se abra para mim, mas isso demanda que eu me abra para ele também. E é esse o ponto aqui. Não, mas eu tô me abrindo para ti. Não. Tu tá propondo que aconteça essa troca, mas a abertura de fato é outra coisa. E é num outro ritmo, que é o ritmo da casa 8. Com o ritmo da casa 8, na verdade, o ritmo das casas, eles são muito, assim, não tem muito como lutar contra
a maré de cada casa, digamos assim, tá? Os assuntos daquela casa, a maneira como aquela casa lida. O cenário da casa 8 ele é um cenário intimista, devagar, sabe? Não é correndo, não é tudo de uma vez, ele é bem lento, né? E aí a Vênus ela tem um desafio em relação a isso, mas são pessoas extremamente dispostas a isso, né? Não são pessoas que têm medo disso, que têm medo dessas intimidades, de entrar em intimidade, de tá, deixa eu ver como é que o mais difícil talvez é encontrar alguém tão disponível quanto ela própria é de navegar nas suas profundezas e o outro estar afim de navegar nas profundezas dela, assim, esse é o ponto mais desafiador e não, mas não por um medo de entrega, pelo contrário, é uma Vênus que ama as profundezas humanas. São pessoas que muitas vezes vão para áreas que envolvem bem psique humana, questões comportamentais, assim, num sentido, o imaginário humano, extremamente sensíveis, intuitivas e sensitivas em relação às intenções humanas. E elas se deleitam com isso, assim, são pessoas que, assim, talvez sintam êxtase mesmo em relação àquilo que elas vão enxergando nas profundezas das pessoas que elas vão se relacionando, né? Num sentido assim do cotidiano mesmo, né? Porque são pessoas muito perceptivas ao que tem por trás, né? As intenções mesmo das pessoas. Então elas são muito observadoras assim que é essa questão escorpiana mesmo, dessas entrelinhas, né? Que existem dentro das relações e das atitudes e dos comportamentos das pessoas. São pessoas que amam esse universo mais secreto, que fica por trás, né, daquilo que é dito, aquilo que está ali no não dito. É nessa esfera que a Vênus de casa 8 ama estar. É isso.